Olá pessoal, sejam bem-vindos. Preciso conversar com vocês algo que para mim é bastante importante e que conto com a colaborações de todos vocês. De maneira resumida, aos poucos eu vou contando para vocês, porque tem bastante coisa para falar. Mas nesse primeiro instante eu quero falar de uma maneira um pouco mais resumida. Meu nome é Wilson Bernardo, eu tenho 49 anos. Eu nasci no interior do Paraná, numa cidadezinha por nome de Nova Tebas. Vivi lá por muitos anos da minha vida. Meus pais eram camponeses, trabalhavam ali na roça, né? E eu trabalhei também muito na roça. Eu consegui na época ainda colher algodão, puxar aqueles fardos grandes amarrado pela cintura e quebrava milhos, essas lavouras, arrancava feijão. Porém com muito medo, gente, porque desde nascença eu tenho uma deficiência visual, eu tenho uma grave enfermidade. Fui diagnosticado com 7 anos de idade com retinose pigmentar. Essa doença, para vocês entenderem melhor, é uma doença que vai degenerando a retina. É como se fossem pequenos pontinhos de caneta e que aqueles pontinhos fossem aumentando e cobrisse toda a retina. Então, quando eu era criança, aí entre 7 e 8 anos, eu enxergava alguma coisa. Na adolescência eu enxergava outra coisa. E hoje, aos 49 anos, eu tenho apenas um pouco menos de 20% de visão. Ela foi degenerando. E as consultas com os médicos do SUS, porque nós nunca tivemos condições de fazer um tratamento particular, até porque não tinha muito o que fazer, né? Morava longe do recurso, o hospital mais próximo era de 30 quilômetros mais ou menos. Pois morávamos num povoadinho chamado Volta Grande, e tinha um outro distrito chamado Catuporanga, o qual eu estudei ali um pouco no ensino médio, né? Na antiga quinta série, sexta série. E depois a próxima cidade também seria Pitanga. Então entre Pitanga e Nova Tebas, é ali que nós residíamos. Barreirinha de cima e Barreirinha de baixo. Era assim que é conhecido os lugarzinhos, aqueles lugarejos ali. Então, pessoal, para vocês compreenderem, aos 49 anos, hoje estou com menos de 20% de visão e nunca teve nada, os médicos nunca deu esperança porque o SUS não tem o que fazer. Então sempre a mesma conversa dos médicos, aguarde a ciência multiplicar, está muito avançada os estudos, as pesquisas com células-tronco e todo esse blá 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 e volta daqui um ano. Desculpa pessoal, volta daqui um ano. E voltava um ano a mesma coisa, dilatava a visão, era aquele sofrimento, aqueles focos de luz na visão, saía com a vista enegrecida, muito sofrimento. E a minha mãe, eu lembro claramente uma vez, gente, que já em Curitiba, ela levou eu por volta de 7 anos de idade, uma clínica no Batel, doutora Marjorie na época, o nome dessa médica, e ela também foi uma das primeiras a dar o diagnóstico. E eu lembro claramente que a minha mãe desceu chorando as escadarias daquele consultório. Nós tínhamos recém-chegado do interior nessa época. E ela procurou toda a medicina para ver se tinha um recurso para os filhinhos dela, né? Eu tenho outro irmão também que tem o mesmo problema, mas ele já perdeu praticamente toda a visão também. E ela ficou muito triste, muito chorou bastante ali naquele dia. Eu me lembro claramente, mas eu não liguei muito porque criança não se importa muito com as coisas. Então agora, gente, neste ano, julho, dia 29 de julho, eu passei por uma avaliação numa clínica em São José do Rio Preto, com a clínica do Dr. Rubens Siqueira. E fiquei muito feliz, porque até então tive uma resposta diferente. Fiquei bastante feliz, porque fui informado que tem 4 tratamentos para o meu caso. Claro que esses tratamentos não prometem a cura total, mas vejam pessoal, pasmem, nunca teve nada, absolutamente nada, desde que nasci até hoje que tenho 49 anos. Pensa para vocês verem, gente, analisa a minha situação, lutando para tentar ficar curado desse problema. Um pouquinho de tosse aqui, gente. Veja bem para vocês verem. Eu fui informado que eu preciso para tomar as vitaminas, para poder fortalecer a região ali retiniana da visão. E também, gente, eu vou fazer um tratamento com os plasma. É como se fosse assim, tirar umas células do próprio sangue, daí vai ser aplicado lá no lugar, não sei como que funciona o tratamento. E também tem as células tronco, que daí vai ser tirado de uma parte do meu corpo, acho que da medula, não sei,
e vai ser colocado lá dentro dos olhos para poder recuperar os tecidos ali deteriorados com o passar dos anos. Porque conforme as células vai morrendo, vai causando inflamações. E tem umas partes nos olhos chamadas os bastonetes, que eles dificultam a captação da luz. Então ali precisa ser regenerado aquilo ali, antes que o nervo óptico venha perder a total função. E o meu ainda está um pouco mais preservado. E daqui 2 anos, isso seja julho, aproximadamente julho de 2027, vai chegar um outro tratamento dos Estados Unidos que também é muito promissor. Pessoal, porém todos esses tratamentos são pagos. O SUS não cobre até então. Pode ser que no futuro ele virá a custear esse tratamento, que por sua vez não é